pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no Ateliê Maria Ju. Se é a primeira vez que você está entrando neste canal, muito prazer, sou a G Correia, professora de costura criativa, e já te aviso que eu tô aqui toda quinta-feira, toda semana neste canal, neste YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreve, deixa também o seu like, porque eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo de hoje. Então eu já vou logo mostrando a peça que eu vou ensinar nesta aula, que é essa shoulder bag pequenininha aqui, com o detalhe deste bolso, que ninguém ensina, não é verdade? Vocês me pedem muito para ensinar a fazer este bolsinho aqui, e assim, eu procurei a forma mais fácil de ensinar para vocês. Não existe uma maneira só de fazer, existe aquela maneira em que você se sente confortável, que você consegue e que o resultado te agrada. Então eu vou ensinar para vocês um jeito que eu achei um pouco mais fácil para vocês conseguirem fazer, porque eu sei que ele é meio chatinho mesmo, a galera tem uma dificuldade, mas eu espero que com a aula de hoje você consiga fazer. Essa shoulder aqui eu fiz no sintético Duna 0.8 na cor Tiffany. Se você ainda não sabe, tem o Instagram da loja em que a gente vende todos esses materiais. Eu vou deixar aqui para vocês. Então, caso você queira adquirir os materiais e peças também, caso você se interesse, tem tudo na loja. E se você quiser também, já aproveita, já segue o Instagram do ateliê, em que eu mostro passo a passo, dou outras dicas lá para vocês também, onde vocês me pedem, onde vocês me dão sugestões. Então é bem legal. Já aproveita e já segue os dois perfis. Então, se precisar do material, se quiser comprar vivo, bagulho, o que você precisar, vai ter lá na loja, entre em contato com a gente, que a gente vai te atender com o maior carinho. E como eu estava dizendo, eu fiz essa aqui num sintético 0.8, mas você pode fazer também num sintético 0.4. A única diferença é que neste daqui, no 0.8, eu não estruturei, porque é uma bolsinha pequenininha, então ela não vai carregar muito peso. E eu acho que só o vivo ele já é suficiente para dar estrutura, já que é um sintético 0.8. Mas se você for fazer num 0.4, aconselho você a colocar pelo menos um EVA para dar um pouco mais de estrutura, não ficar uma bolsa meio molenga. E quem ficar até o final desse vídeo vai ver como que ficou a outra shoulder que eu fiz, que é a da aula de hoje. Eu fiz em outra cor, no mesmo material, no sintético Duna mesmo, mas em outra cor. Então quem ficar até o final vai ver como que ficou a outra peça que eu fiz. Então agora, já falei tudo que tinha para falar, vamos aprender essa linda bolsinha aqui? Nós vamos começar fazendo o bolsinho da frente. Então eu vou pegar o meu sintético naquela medida menor, tá? Pego aqui na largura de 16, vou virar aqui atrás e eu vou fazer um risco na diagonal, que é onde eu vou ter que cortar para fazer a abertura para colocar o meu zíper, tá? Esse risco aqui vocês ignorem, tá? Porque eu fiz errado, então o que vale é esse daqui. Aqui eu fiz, ó, com uma distância de 3 centímetros nessa ponta aqui e de 7,5 centímetros deste lado. Então, ó, olhando aqui do avesso, no lado esquerdo tem 3 centímetros e do lado direito tem 7,5, tá? Esse bolso aqui, virando para o lado direito, olha só, ele vai ficar de baixo para cima. Então, do lado direito, ele vai ficar aqui, ó, na parte esquerda vai ficar o maior e na parte direita vai ficar o menor, certo? Do lado direito fica a abertura menor e do lado esquerdo fica a abertura maior. Se você quiser ao contrário, aí você tem que riscar ao contrário aqui atrás também, tá? Então, sempre se atentem a isso para ver qual que vai ser a posição que você vai querer esse zíper. Então, o meu vai ficar aqui, ó, de baixo para cima, certo? Então, eu fiz esse risco aqui e eu vou cortar. Vai ficar em duas partes esse espelho aqui da frente do nosso bolso. Eu cortei, então ficou assim, ó, em duas partes, tá? E é aqui que vai entrar o meu zíper. Esse zíper aqui, ele já precisa estar com o cursor, tá? Então, deixa esse cursor aqui no meio e nós vamos preparar o zíper. Separa um pouquinho esse daqui. E aí, eu vou pegar 2 tirinhas de sintético e 2 tirinhas do meu material de forro. Eu tô usando tricoline como material de forro. E aí, eu vou colocar aqui nessa beiradinha
esse pedacinho de sintético com o pedacinho de forro aqui por baixo. Depois a gente vai virar e rebater. Então, olha só, vou colocar aqui, ó, o pedacinho do meu sintético, o direito virado para baixo, ó, meu zíper está para cima, então fica direito com direito. Vou colocar aqui, ó, vou costurar aqui. E vou pegar aqui o meu forro, vou colocar aqui embaixo e vou fazer a mesma coisa, ó, vou costurar. Se você quiser já costurar os dois juntos, também pode. Mas eu prefiro costurar assim. Ó, venho aqui. Aí, agora eu vou virar isso daqui e eu vou rebater. Vou passar uma costura aqui pra rebater. Aumento um pouquinho o ponto da minha máquina. Deixo no 4,5, que eu gosto, pra rebater. Vou vir aqui, ó, e vou passar essa costura, ó, rebatendo esse lado aqui. Pronto, ficou assim já rebatido. Esse pedaço de zíper aqui, ó, eu cortei com 18 centímetros, tá? Mas ele tá grande, porque agora a gente tem que vir aqui, ó, no nosso espelho e a gente tem que calcular mais ou menos a distância para colocar esse outro acabamento aqui. Por quê? Porque ele tem que ficar dentro da minha margem. Olha só, esse tipo de bolsinho com esse zíper, ele tem que ficar dentro da minha margem. Esse aqui vai ser o acabamento. Então, aqui, vocês estão vendo que o zíper tá sobrando. Eu não posso colocar aqui nessa ponta. Então, eu vou calcular aqui o tamanho que eu quero desse zíper e vou costurar nesta outra ponta aqui, ó. Eu já vou passar pra vocês a medida que eu deixei aqui desse zíper. Eu vou costurar aqui primeiro, vou fazer a mesma coisa, ó. Então, eu coloquei aqui na frente e eu quero que fique aparecendo um pedacinho desse acabamento desse lado e um pedacinho do acabamento do outro, tá? Isso aqui serve pra qualquer bolsa que vocês forem fazer assim, tá? Então, sempre vocês cortem o zíper um pouquinho maior, coloca um lado primeiro, não importa a distância que vocês vão deixar aqui, ó. Coloca um lado primeiro, aí vocês vêm aqui no seu espelho e vocês calculem mais ou menos o quanto que vocês querem deixar de bordinha aqui de acabamento. Não deixa muito pouco, porque senão vai ser uma abertura muito pequenininha pro bolso, tá? Mas tem que ser um tamanho que dê pra você abrir o zíper, mas que apareça esse acabamento aqui, ó. Então, eu vou vir aqui desse lado e eu vou fazer a mesma coisa, ó. Coloquei o direito pra baixo. Vou costurar aqui nessa ponta, vou colocar também o forro e vou rebater. Então, olha só, ficou assim com o acabamento dos dois lados. O meu zíper aqui, ó, a medida final dele, desta ponta até essa, ficou com 13 centímetros, certo? Que é o tamanho que eu quero deixar para que apareça esse acabamento. Agora, a gente vai achar o meio, aqui, ó. A gente vem dar um piquezinho aqui para achar o meio. E nós vamos achar o meio aqui do zíper também, mas aí a gente só marca com um lápis, uma caneta, alguma coisa, faz uma marcaçãozinha aqui, ó, tá? Então, faz um pontinho aqui com o lápis. Aí, eu vou virar esse zíper aqui, ó, tá vendo? Tá aqui. Eu quero que o meu cursor, ele abra da direita para a esquerda, tá vendo? Ó, ele tá nessa direção aqui, ele tá fechando, ó, pra cima. Eu quero que ele fique assim. Então, eu vou virar aqui e vou colocar meio com meio desse zíper e vou passar a costura. Então, olha só, eu gosto de começar costurando do meio pra frente, pra que não saia nada do lugar, tá? Então, eu coloquei aqui no meio, vou passar aqui a costura, vou puxar meu cursor pra cá, beiradinha com a beiradinha aqui, ó, o zíper com a beiradinha do meu material aqui sintético, e vou passar essa costura aqui até o final, depois eu venho passando pro lado de cá. Ficou assim, olha só, vou virar aqui pra mostrar pra vocês, olha como é que ficou. Eu tirei aqui, ó, a sobrinha, tá? Eu cortei, virei aqui no avesso e cortei o que tava sobrando. Agora, eu vou pegar o meu forro, tá? Que tá aqui, e eu vou colocar ele aqui, ó. Vou virar e vou costurar aqui deste lado. Esse aqui é um tricoline, ele não tem avesso, os dois lados são iguais, então tanto faz. Vou colocar ele aqui atrás, vou passar aqui a costura e vou tirar essa sobrinha aqui, tá? Então, vou vir aqui na minha máquina e eu vou passar aqui a costura, prendendo esse forro. Cuidado aqui com o cursor,
Vou abrir ele um pouquinho aqui, depois eu puxo de volta ele pra lá. Então, eu passo aqui a costura, puxo meu cursor de volta. Pronto, ó, já passei aqui, vou tirar esse excesso, vou virar e rebater. Então, tá aqui, ó, já tirei o excesso, virei, ó, viro, dobro aqui o meu sintético e vou passar uma costura rebatendo aqui. Ó, vinco bem, puxo bem esse forro aqui pra baixo e vou passar uma costura bem rente aqui pra poder rebater esse zíper. Aqui é aquela nossa costura, ó, que eu dou menos do que esse meio pezinho aqui. Vou abrir o zíper. Venho aqui até lá o final. Pronto, ó. Tá rebatido aqui. Se quiser passar outra costura aqui, fica bonitinho também, só pra dar um detalhe. Agora, vou colocar aqui essa parte de cima, tá? Do mesmo jeito. Vou achar aqui o meio. Então, eu venho aqui, ó. Acho o meio. Dou meu piquezinho. Vou colocar aqui meio com meio do meu zíper e vou passar a costura aqui. Já costurei, então, a nossa parte de cima aqui do bolso. E agora, eu vou pegar o meu tricoline, que é de forro. Vou colocar aqui, ó. Ele tem o tamanho do meu bolso, tá? E eu vou passar uma costura aqui assim, ó, desse jeito mesmo. Por quê? Porque essa parte aqui, ela é fixa. Essa parte aqui, ela não vai ficar aberta, ela vai ficar fixa. A parte aberta é a de baixo, né? O nosso bolso, ele vai ser aqui, ó. Aqui em cima, não, vai ser fechado. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou passar uma costura e vou virar e rebater. Então, essa parte. Então, ó, estou passando uma costura aqui pra prender essa parte aqui do forro, ó. E aí, agora, ó, eu vou virar e vou rebater essa costura. Puxo o cursor de novo pra cá, vinco bem aqui, aumento o ponto da minha máquina e vou aqui, ó, passar essa costura rebatendo. Ficou assim, ó, rebati aqui a parte de cima. Acabei passando duas costuras porque eu fiz isso na bolsinha verde e eu gostei, achei que ficou bem bonitinho. Mas essa segunda é só decorativa, tá? Então, ó, olha só pra vocês verem como é que ficou. Aí, a gente abre aqui, tá vendo? Ó, a parte de cima, ela é fixa, ela tá fechadinha. E a parte de baixo é onde tem o nosso bolsinho aqui, tá? Agora, eu vou colocar a minha etiqueta, porque eu quero que ela fique aqui embaixo. Então, eu vou tirar aqui tudo, ó, o forro, e eu vou costurar a minha etiqueta aqui. Se vocês forem colocar... Coloquei a minha etiqueta. Agora, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo que aqui, ó, tá no avesso. Mas isso daqui, ó, é a parte de dentro deste bolso aqui, ó. Então, nós fizemos essa parte aqui, do zíper aqui na frente. Isso daqui é totalmente opcional, esse bolsinho aqui. Se eu não quisesse fazer esse bolsinho, isso aqui seria um espelho liso. Então, eu fiz pra dar esse detalhe. Mas isso daqui é um espelho. Então, eu preciso que isso aqui tenha um forro para essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Aqui tem um forro, tá vendo aqui? Aqui é o espelho da bolsa e aqui é o forro. Então, eu preciso colocar aqui um forro voltado para cima, que é o que vai ficar, ó, nesta parte aqui da bolsa. Vocês entenderam? Então, isso daqui é um espelho. É um espelho como outro qualquer que precisa ter um forro aqui para poder fazer o fundo aqui, ó. Essa parte de dentro, na verdade, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um tricoline. Esse daqui, gente, eu fiz essa emenda porque eu tinha duas tirinhas. Então, eu resolvi fazer uma emenda. E eu vou colocar o quê? Ó, lado de trás com lado de trás. Ó, tá vendo? O direito ficou pra fora, direito pra fora. E agora, eu passo aqui uma costura aqui em volta, tiro aqui as rebarbinhas pra gente poder colocar
este vivo aqui. Então, vocês entenderam que eu preciso colocar, independente de bolso que tem aqui na frente, eu preciso colocar um forro aqui, tá? Para que isso aqui vire o espelho desta parte aqui, tá? Para que fique aqui esse bolsinho com o acabamento, tá bom? Aqui, então, não tem segredo. É só a gente passar a costura aqui na beiradinha. Olha só. Vem aqui, passa na beiradinha pra gente juntar todos esses forros aqui. Tá vendo, ó? Aí a gente vai refilar e nós vamos arredondar aqui os cantinhos pra gente poder colocar o vivo. E olha só como é que ficou, então, o nosso espelho com o bolsinho aqui, ó, com o forrinho, tudo bonitinho. Aqui essa parte de cima fixa. E aqui o nosso forro da outra parte do bolso. Agora, eu vou arredondar essas pontas. Antes de arredondar, vocês sempre confiram se tá certinho essas medidas aqui, que eu preciso que ele fique com 16 aqui. E a altura não importa. A altura você que vê, a altura que você quer fazer desse bolsinho aqui. Então, vocês sempre confiram, porque como a gente mexeu, a gente fez o corte, aplicou esse zíper, às vezes pode entortar alguma coisa. Então, quando ele estiver assim prontinho, você coloca lá na sua mesa de corte e veja se ele tá com as medidas aqui certinhas, tá? A gente vem, acha aqui os meios, aqui em cima e aqui embaixo, e eu vou arredondar essas pontinhas aqui, só que eu não vou fazer do jeito que a gente tá acostumado. Pega aquele um pote ou a régua de canto, faz aquele cantão bem arredondado. Aqui vai ser apenas, ó, uma curvinha pequena, que eu vou fazer à mão mesmo, que é só para poder o meu vivo fazer curva, tá? Então, eu quero só uma curvinha pequenininha. Aí, eu dobro aqui, faço aqui deste lado também, ó, tá vendo? É a curvinha apenas para que eu consiga fazer a curva do meu vivo, porque eu não consigo colocar vivo se não tiver uma curvinha, ó. Então, eu venho, tá vendo? Não é para fazer aquela curvona muito grande, não, porque essa bolsa, ela é para ficar mais retinha mesmo, tá? Vocês viram que eu não estou estruturando, porque eu tô usando um sintético 08, então, não vejo necessidade de estruturar, é uma bolsinha pequena. Então, o próprio sintético já vai dar a estrutura juntamente com o vivo, que nesse caso ele vai servir para dar estrutura. Daí, agora, então, ó, dobro aqui, vou achar o meu meio aqui em cima, o meio aqui embaixo, e a gente vai fazer a aplicação do vivo. Então, peguei aqui uma tirinha do sintético, vou colocar ele aqui no meio. Eu tô usando o sintético da cor do vivo que eu vou fazer essa parte, tá? Então, peguei aqui uma tirinha de sintético, eu vou colocar aqui no meio. Vou passar a costura aqui pra prender aqui no meio. Pronto, ó, prendi. Veja se ele tá bem centralizadinho mesmo, porque senão depois fica feio na hora de fechar a bolsa. E aí, eu vou pegar o meu vivo, tô usando o vivo plástico. Se quiser, pode encapar o vivo também, caso você não tenha o vivo da cor aí que você precise. E aí, eu venho aplicando aqui, ó, seguindo o corte do meu vivo com o corte da minha peça, tá? Do meu espelho. E passo uma costura, ó, no meio dessa parte aqui, ó. Dessa parte reta, eu passo uma costura no meio. Nem numa ponta, nem na outra. É no meio. Aqui eu venho fazendo a curvinha, ó. É uma curvinha mais fechadinha, que é assim mesmo que eu quero. Então, eu venho, ó, pontinho a pontinho, dou 2 pontinhos, paro. Fiz a curva, só posicionar ele aqui e vira em linha reta. Ó, mesma coisa. Cheguei aqui, seguro, com esse dedo aqui eu seguro e faço aqui, ó, a curvinha dele. Ó, mais uma curvinha pronta. Venho e sigo aqui. Olha só, cheguei na outra. E é assim que a gente vai colocando o nosso vivo, ó. Faço aqui outra curvinha. Vocês estão vendo que não tem mistério? É apenas o quê? Treino.
Como que a gente aprende? Colocando vivo. Não tem outro jeito de aprender. Eu posso falar o que eu quiser aqui, que vocês só vão aprender realmente fazendo, colocando aqui o vivo. Ó, cheguei aqui no meu final, encosto a minha tesoura aqui, corto o excesso, seguro ele aqui, abaixo a minha travinha aqui, ó, e eu, ó, fecho esse vivo. Prontinho, tiro aqui o excesso. E aí, ó, o nosso espelho aqui do bolsinho da frente tá pronto. Olha que belezinha que ele ficou. Certo? Agora a gente vai fazer o canal de zíper e folha aqui dessa parte aqui do bolsinho. Agora a gente vai fazer o canal de zíper do bolso, tá? Então, peguei meu zíper, aquela tirinha fininha do sintético, vou virar, ó, vou colocar aqui direito com direito, tá vendo? Olha só, vou colocar aqui, ó, direito do meu material com direito do zíper. Coloco aqui e vou passar a costura prendendo isso daqui. Ó, venho aqui e vou passar a costura prendendo esse zíper aqui. Dou uma leve esticadinha no meu zíper. Ó. E passo aqui a costura. Aí, vou pegar a tirinha aqui, ó, deste forro, e eu vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar ele aqui embaixo, ele voltado pra cima, então eu vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? E vou passar a costura nele aqui também. Costurei aqui o forro, vou virar e vou rebater. É uma tirinha bem fininha mesmo, tá, gente? Só pra dar um acabamentinho. Vou vir aqui, ó, e vou passar uma costura rebatendo esse zíper aqui. Então, olha só, eu rebati e passei também uma costura aqui, ó, prendendo o forro no principal. Já passei também o meu cursor. Agora, eu vou pegar aqui a minha tira do fole, vou colocar aqui, ó, na beiradinha aqui, e vou passar uma costura, ó, prendendo esse fole aqui, ó. Pronto. Vou pegar o forro, vou colocar aqui embaixo, vou costurar também, e depois eu só vou virar, rebater, ó, vou passar aqui. Pronto. E daí agora eu vou virar e rebater. Gente, eu não sei porque o meu celular não gravou essa parte aqui do fechamento do fole, mas eu vou explicar pra vocês como que eu fiz, e fiquem tranquilos porque depois na hora de fechar a bolsa, nós vamos fazer uma etapa igualzinha a essa, tá? Mas eu vou explicar pra vocês. Então, eu costurei aqui o fole, eu rebati, e aí eu clipei aqui no meu espelho, eu clipei ele todinho pra poder saber qual é a medida que eu preciso certinha desse canal e fole aqui, tá? Então, depois que eu clipei, aí eu cortei o excesso do fole, certo? E fiz a mesma coisa, costurei e rebati. Então, ele ficou fechadinho dessa forma assim, tá? Aí, eu só passei uma costura aqui nas beiradas pra unir o forro com o principal, certo? Aí, aqui eu vou achar o meio, então eu coloco aqui, ó, costura com costura, dou um piquezinho em cima, um piquezinho embaixo, e aqui também dou um piquezinho em cima e aqui eu marco com o lápis. Eu não dou pique no meu zíper, tá? Mas, quando chegar a etapa lá de fazer o espelho da outra parte da bolsa, é o mesmo jeito que eu fiz aqui, esse passo a passo, tá? Clipa, confere a medida, tira o excesso e fecha, tá bom? Agora, antes da gente clipar e costurar esse canal aqui no meu espelho, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o corte do meu espelho da bolsa, tá? O corte maior. Vou pegar aqui, vou colocar aqui no avesso. Vou pegar esse bolsinho aqui, do jeito que ele tá com o vivo. Eu vou colocar aqui em cima da parte do avesso. Vou colocar bem ele aqui em cima. E eu vou riscar aqui, ó. Vocês estão vendo que tá um risco aqui? Então, eu vou riscar, fazendo aqui o molde do meu bolsinho.
Então, eu risquei e ficou assim, ó, tá? Antes de eu colocar esse folha aqui, tá? Então, eu venho aqui e faço aqui de lápis no avesso esse risco aqui, tá certo? Deixa agora essa parte aqui separadinha, mas não esquece de fazer isso antes de fechar. Deixa essa parte separada. Agora, eu vou colocar aqui, ó, meio com meio. Então, essa parte aqui é a parte de baixo, ela vai junto aqui com o acabamento do vivo. Então, eu vou clipar aqui, ó, meio com meio. E vou clipando a volta todinha aqui do meu canal. Clipei, olha só como é que ficou, então tá clipadinho, deu certinho aqui as medidas, tá? Lembrando que, ó, o zíper, ele fica em contato com o vivo, deixa essa beiradinha aqui que tá com acabamento livre, certo? Então, ó, pra não confundir, zíper em contato com o vivo, tá bom? Agora, a gente vai costurar isso daqui. Agora, do jeitinho que eu sempre ensino pra vocês, tá? Então, eu gosto de costurar aqui as laterais, tá? Pra gente não ficar dependendo só dos clips, porque às vezes, né, o clips ele escapa. Então, eu prendo a lateral, a parte de cima, ó, passo uma costurinha aqui. E uma costurinha aqui na outra lateral. E aí, a gente começa costurando pela parte de baixo, pega um alicate para ajudar, e aí a gente encaixa aqui a parte de baixo e começa passando a nossa costura aqui, ó. Chegou aqui no cantinho, a gente sempre dá uma apertada assim aqui no vivo, tá? Para ele abaixar, e daí puxa com o alicate, ó. Puxa aqui. Faz aqui a curvinha, ó, aperta de novo esse vivo, segura aqui com o alicate, faz a curva, tá vendo só? Aqui é pequenininho, né, uma bolsinha pequenininha, então é rapidinho a gente já fecha esse folho aqui, ó, tá vendo? Abaixa aqui, ó, o zíper ele repuxa mesmo, tá? Porque ele tem a tensão dele, por isso que a gente usa aqui o alicate para ajudar. Faz toda a diferença você usar o alicate. Acho que essa é a dica mais preciosa que tem nessa hora da gente fechar aqui. Porque com o dedo, com a mão só, a gente não consegue, às vezes, puxar o suficiente a hora que fica aquela costura toda torta, aquele zíper todo torto. Porque a gente tem que deixar ele alinhado aqui com o nosso espelho, né? Com o corte do nosso espelho. Começa fazendo peças mais simples, se você não tem muita prática. Depois você vai naturalmente para aquelas que são um pouco mais elaboradas. Mas você pode ver que tudo passa por aqui, né? A regra não muda. Segura aqui, última curva, abaixo. Se você mediu certinho o tamanho aqui do fole canal de zíper, não vai dar errado, olha, vai dar certinho aqui no final. Olha só. Prontinho, ó, perfeito. Tá aqui costuradinho, olha só. Agora eu vou passar um viés aqui nas bordinhas, aqui na beiradinha, pra dar o acabamento. Então, ele ficou assim, ó, certinho, bonitinho. Vou passar já o viés aqui pra dar o acabamento, ó. Então, eu tô usando o viés de Boneon. Esse viés aqui, a gente só encaixa ele aqui, ó. Encaixei, tá vendo? E vou vir aqui na máquina. Ó, e venho passando a costura nele aqui, ó. Eu encaixo aqui a metade dele aqui e venho passando a costura pra dar o acabamento, ó. Pode usar outro tipo de viés também. É que esse daqui eu acho que é um viés que eu gosto do acabamento que ele dá. E acho ele muito prático pra gente aplicar. Então, gosto bastante deste viés de Boneon. Aqui é rapidinho, ó, só fechar. Olha só, ó, encaixa ele aqui no meio
estica, tá? Faz uma leve tensão aqui, ó, dá uma esticada que ele fica mais bonito. E não tem muito o que explicar sobre a colocação deste viés aqui. Depois a gente corta todos os fiozinhos, tá? O tricoline, às vezes ele fica com alguns fiozinhos aí aparecendo, aí depois a gente corta tudo. Ó, chegando aqui na curvinha, chega aqui, ó, eu corto ele um pouquinho, passando um pouquinho da onde eu comecei. Passa um isqueiro aqui só pra dar uma queimadinha na ponta, pra não ficar desfiando. Dobro essa pontinha, encaixa aqui embaixo, olha só. E vou fechar ele aqui, ó. Eu gosto de esconder, às vezes, as pontinhas que fica. Mas, ó. Cuidado pra não quebrar a agulha. E tá prontinho. Olha só, nosso viés aplicadinho. Olha aqui o nosso bolsinho, ó. Como que ele ficou. Tá vendo? Esse aqui é o nosso bolsinho. Você acerta direitinho aqui as curvas do vivo, tá? Olha só. Tá vendo como ele não precisa de estruturador? É pequenininho, ó. Então, só o vivo e o próprio material 08 já dá a estrutura que eu preciso. Agora, nós vamos para a colocação desse bolso, que eu acho que é o assunto principal dessa aula aqui, que é aquele bolsinho que a gente fala que ninguém ensina a fazer, né? Existem várias maneiras de colocar esse bolso aqui. Não vou dizer pra você que tem uma forma certa, uma forma errada. Eu acho que a forma com que você consiga fazer e que o resultado seja satisfatório, tá valendo. Então, assim, tem gente que coloca, né, em vez de deixar esse acabamento assim, deixa esse acabamento viradinho aqui, dobradinho, e aí aplica, vem costurando aqui por fora. Tem gente que coloca um viés aqui, tem várias formas de colocar, tá? Eu fui buscar uma que fosse mais fácil de eu explicar aqui no YouTube pra vocês. Então, por que a gente fez essa marcação aqui? Porque agora nós vamos cortar aqui, ó, exatamente aonde eu marquei, aonde eu fiz esse risco, tá? Que é o molde deste bolso. Então, eu tô cortando aqui, ó. Vou cortar e é aqui que a gente vai aplicar esse bolsinho. Vou dobrar e vou achar o meio. Ó, venho aqui, dobrei. Vou achar aqui o meio. Dou um piquezinho aqui pequenininho, tá vendo? Aqui no meio. E aqui também eu já tenho o meu meio. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, ó, o piquezinho com o piquezinho, posso até clipar, se achar melhor. Ó, vou clipar aqui e eu vou costurar essas duas partes. Coloca aqui e coloca aqui. Eu vou só clipar só pra vocês verem, tá? E eu vou clipar. E eu vou aplicar esse bolso aqui, ó. Vocês estão vendo? Vai ficar com essa costura, ó, vai ficar aqui por dentro. Essa costura vai ficar aqui dentro. Tá? Então, eu vou aplicar isso daqui, começando do meio pra fora. Porque se a gente começa aqui na ponta, pode escorregar e aí vai ficar torto. Então, por isso, o piquezinho meio com meio. É muito importante que a gente deixe centralizado isso daqui. Então, eu vou costurar essa parte aqui, ó, do meio pra fora. Então, ó, já comecei aqui a costurar no meio. E aí, eu venho colocando aqui, ó, acabamento com acabamento aqui, ó, o corte com o corte, e vou costurando aqui, ó. Ele vai ficando meio apertadinho por causa dessa curvinha. Se você quiser, você pode costurar também nesta posição aqui, ó, tá? Fica até mais fácil. É que como eu tô filmando pra vocês, fica difícil de eu mostrar porque vai tampar. Mas você pode costurar nessa posição também. O importante é que vocês costurem, ó, a parte do meio primeiro. Olha só, pra que ele fique centralizado, tá? Ficou assim, olha só. Costurei aqui, abre o zíper, tá? Que fica mais fácil de colocar. Eu tava fazendo com o zíper fechado, mas com o zíper aberto é bem mais fácil, tá? Então, ó, eu costurei aqui
Olha só como é que ficou, certo? Ficou assim. Agora, eu vou pegar a outra parte que eu cortei, aquele outro pedaço daqui, achei aqui o meio e vou colocar aqui, ó, meio com meio, olha só. Direito do forro com o direito do meu principal. Vou colocar aqui meio com meio e vou fazer a mesma coisa. Vou começar costurando aqui do meio para fora, vou vir costurando aqui, ó, fazendo esta voltinha aqui, ó. Eu venho aqui na máquina, você escolhe o lado que você quer fazer. Venho aqui, vou só encaixar aqui, eu já mostro pra vocês, ó. Vou encaixar aqui e olha só. Coloquei meu meio com meio, tá vendo? Ó. E venho costurando aqui. Até aqui o final da minha voltinha aqui, ó. Ó, costurei aqui a metade, tá vendo? Ó, vim desse lado aqui e costurei da metade pra cá. Agora, eu vou costurar da outra metade pra cá. Faço a mesma coisa, ó. Tá vendo que com o zíper aberto é mais fácil. Então, comecei aqui no meio, venho aqui, ó. Venho costurando aqui no meio. E eu vou costurar até onde acaba aquela voltinha lá que a gente tinha cortado, que a gente já costurou. Então, ó, você vem encaixando aqui, ó. Tá vendo? Corte com corte. Olha só. E vem fazendo a curva. Até chegar, ó, até chegar nessa beiradinha aqui que a gente tinha cortado, ó. Nessa beiradinha. Aí, para de costurar. Olha só pra vocês verem, vou fechar. E tá aqui, ó, o nosso bolso tá colocado, ele ainda tá todo torto, porque a gente ainda tem que costurar agora essa parte aqui de baixo, tá? Mas é só pra vocês entenderem o que foi que a gente fez. Tá vendo? Olha só como é que ele tá. Tá colocadinho, centralizado, bem certinho. Agora, ó, vou abrir aqui de novo. E eu vou rebater aqui essa costura, pra que essa parte aqui, ó, não fique levantada. Então, vou virar aqui, vou entrar aqui na minha máquina e vou passar uma costura aqui rebatendo, ó. Então, olha só agora o que eu tô fazendo. Eu tô aqui por dentro do meu bolso, eu tô aqui dentro, ó, eu dobrei essa costura aqui, ó, eu dobrei ela pra baixo e agora eu tô rebatendo, como se eu estivesse rebatendo um zíper. Ó, tá vendo? Ó, vinquei bem e vou passar a costura aqui, ó, pra gente poder abaixar essa abinha que ficou, ó. Venho devagarzinho, vou encaixando, ó, vou encaixando aqui certinho, olha só. E aí, a gente não vai ficar com costura pra fora desse bolso aparecendo. Vocês estão vendo? É um outro jeito da gente colocar esse bolso que eu acho mais fácil, porque não vai ficar torto. E assim, como é sintético, a gente não pode ficar descosturando. Então, olha só. Ele ficou aqui, ó. Tá vendo? Acabadinho. Depois eu vou arrancar esses fiozinhos. Ele ficou acabadinho, ficou com essa costurinha aqui. Aqui, ó, ficou sem costura nenhuma aparecendo. Então, a gente, quando fechar aqui, olha só. Nenhuma costura aqui ficou aparecendo, ficou tudo embutido. E aqui, quando eu abrir, fica apenas aqui, ó, uma costurinha aparecendo aqui, tá? De acabamento só. Agora, a gente vem aqui e é só fechar. Arredonda aqui essas pontinhas, tá? Do mesmo jeito que a gente arredondou a parte da frente aqui do bolso, então arredonda, tá? Porque depois aqui a gente também vai colocar o vivo. E agora aqui, ó, a gente coloca, ó, meio com meio e vem fechando essa lateral aqui, ó. Bem simples, gente. É o jeito, acho que, mais simples que tem de colocar esse bolso aqui. Você pode até clipar, ó. Eu coloquei meio com meio, passei uma costurinha aqui e clipei. Olha só, pra vocês verem que vai dar certinho. Se aqui ficar uma abinha, não tem problema, porque depois a gente só arredonda, tá? Só tira um pedacinho, se for o caso, tá? Mas olha só pra vocês verem, não tem como dar a medida errada, porque se a gente cortou certinho os espelhos, não tem como. Agora, é só a gente vir aqui na máquina e começar a fechar essa lateral aqui, ó. Mas é bem simples, porque como ela já tá presa aqui em cima, aí eu já passei uma costura aqui embaixo também, então ela tá bem simples. Deixa eu tirar esse cursor, olha onde ele foi parar, esse cursor.
bem na frente da minha agulha. Ó, venho passando aqui na beiradinha. Se for o caso, pega novamente o alicate para fazer essa voltinha aqui embaixo, ó. Segura aqui com o alicate pra gente fazer a curva aqui de baixo. Ó, tá vendo? Pega ele bem aqui, ó. Aqui a gente ainda vai colocar o vivo, tá bom? Ó, não tem problema se amassar um pouquinho, depois a gente desamassa. Deixa ela um pouquinho lá no sol, ó. Vem fazendo aqui a curvinha. Aqui o meu meio, ele já tá preso, então ele tá certinho aqui. Agora eu jogo esse bolsinho pra lá e continuo aqui, ó. Passando aqui a costura, puxa aqui um pouquinho. Vocês estão vendo, ó, aqui tá dando certinho a medida, ó, as curvas. E como eu falei, é um bolsinho mais trabalhosinho mesmo. Vocês não vão achar nenhum lugar que vai fazer uma mágica, que vocês vão passar uma costurinha só e já era. Ele tem essa particularidade. Mas é um bolso que fica super bonitinho, a galera curte. E ó, o jeito mais simples de se fazer esse bolsinho. Tá aqui, ó. A gente acerta ele agora aqui. Ó, acerto. Só pra vocês verem como que ele ficou. E tá aqui, ó, o nosso bolsinho. Agora a gente vai dar sequência aqui pro nosso espelho. A gente vai colocar o forro aqui, nós vamos colocar o forro, arredondar aqui as duas bordinhas aqui de cima e colocar o vivo. Então, vamos lá. Dei um piquezinho aqui pra achar o meio, vou fazer a curvinha. Se vocês tiverem dificuldade em fazer a curvinha assim à mão, arruma alguma coisa que seja bem... uma curvinha bem fechadinha e tá tudo bem. Vou pegar aqui o meu forro, tá? Vou colocar aqui e eu vou prender esse forro aqui no meu principal. Se quiser fazer bolso, alguma coisa, já faça agora, tá? Mas eu não vou fazer, eu vou só costurar esse forro aqui no meu principal. Forro colocado, olha só como é que ficou. Agora eu vou tirar só os cantinhos aqui, ó. Tá? Recorto aqui esses cantinhos. E aí a gente vai colocar o vivo aqui e o nosso espelho da frente já vai ficar pronto. Tá vendo, gente? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, ó. Tem coisa que dá um trabalhinho pra fazer, mas eu tento facilitar o máximo possível pra vocês. Tá? Então, ó. Coloquei, então, aqui meu forro. Agora, eu vou vir aqui embaixo, aqui no meio. Vou colocar aqui, ó, a tirinha de sintético. Veja se ela tá cortada do mesmo tamanho, tá vendo que a minha tá um pouquinho maior, ó, do que o do bolso. Então, eu vou tirar um pedacinho dela, porque senão depois fica feio, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, bem na mesma direção. Eu vou costurar ela aqui, tá? Assim, no caso. Vou colocar aqui no meinho. Vou costurar e vou aplicar o meu vivo. Prontinho, olha só, o nosso espelho aqui da frente tá pronto. Olha como ele ficou, olha só. Tudo bem acabadinho, onde faz aquelas emendas lá, ó. Tá tudo certinho, tudo embutidinho. O bolso aqui, ó, bem acabadinho. Aqui não tem nada atrapalhando aqui o forro. Aqui dentro, a costurinha, ó, tá belezinha, assentadinha. Tudo perfeito, então tá aqui, ó, um jeito bem tranquilo, que não tem erro, olha, ele fica retinho, fica certinho, não tem erro de fazer esse bolsinho. Agora, a gente vai fazer o espelho de trás, que é a coisa mais simples do mundo. A parte de trás, gente, não tem nada demais, tá? Então, gente, eu vou fazer uma pausa agora no vídeo para dar uma dica muito importante para vocês. Quando vocês fizerem esse espelho aqui da frente, quando ele estiver prontinho, já com o bolso, com o vivo todinho aplicado, ele prontinho, você vai pegar o espelho de trás, que inicialmente a gente cortou na mesma medida do da frente, e você vai colocar um sobre o outro para ver se as medidas estão iguais. Você vai medir
a altura desse espelho aqui da frente e vai medir a medida do espelho de trás antes de colocar o vivo nele, antes de você dar o acabamento. Então, quando o espelho da frente estiver pronto, tire a medida da altura, tá? Dessa altura aqui, e você coloca nesta parte aqui de trás. Por quê? Porque nós fizemos cortes aqui. Então, às vezes, essa medida aqui, ela vai diminuir um pouco. Essa medida desse espelho pronto, finalizado, ele vai diminuir um pouco em relação ao de trás. Então, antes de você colocar o vivo, dar o acabamento nessa parte de trás, você mede a altura para ver se tá igualzinho ao da frente. Se tiver maior, você tira a diferença, porque senão a sua bolsa, ela vai ficar torta, ela não vai fechar, vai ficar a parte de trás aqui, ó, maior do que a parte da frente. Então, ela precisa que esteja com a mesma medida, certo? Então, com o espelho pronto, você mede e tira a medida do espelho de trás, se tiver que fazer alguma alteração, tá? Então, eu já arredondei aqui os cantinhos, achei os meios, então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o meu forro, vou passar a costura prendendo esse forro aqui no meu principal e vou colocar o vivo na borda. Ele não tem nada, né? Ele não tem bolso, não tem nada, então é só fazer isso. É só colocar o principal com o forro, costura e coloca o vivo. Então, o espelho de trás é só isso daqui, tá? Sem estruturador mesmo, só colocar o forrinho, colocar o vivo em volta e ele tá pronto. Agora, nós vamos para o canal de zíper, tá? Então, peguei aqui a minha tirinha de sintético, o meu zíper e eu vou colocar agora aqui, ó. Vou passar a costura aqui pra prender esse zíper aqui no meu sintético. Venho aqui, passo aqui a costura, dou aquela leve esticadinha no zíper, bem de levinho, bem pouquinho. Ó, passei aqui. Venho aqui com o meu tecidinho de forro, coloco ele aqui, ó, em contato com o meu zíper. Tá vendo que o zíper tá no avesso e o meu forro tá no direito. É assim mesmo. Daí você vai olhar, ó, direito do forro com o direito do meu principal, pra não ter dúvidas mais na hora de colocar aí, ó, o forro no zíper. Então, ó, faço o retrocesso aqui no começo e passo aqui a costura prendendo esse forro. E aí é só a gente virar, ó, virei aqui e vou rebater. Dobra, ó, dobra bem aqui, vinca bem e puxa bem esse forro aqui, tá? Esse forro não pode ficar acumulado, que é por isso que a gente rebate, tá? Pra quando a gente passar o nosso cursor, ele não ficar enroscando aqui embaixo. Então, puxa bem aqui, deixa no ponto grande, 4,5 ou 5, eu gosto do 4,5, eu acho o 5 muito grande. E aí, ó, eu venho rebatendo aqui com calma, pra ficar bem bonitinho. Ó, vinco bem aqui o sintético e puxo bem aqui o meu forro aqui pra fora, ó. Tá vendo? E venho passando aqui a costura, rebatendo. Ó, vinco o meu sintético e passo aqui a costura, ó. Pronto, olha só que bonito que ficou. Um ponto bem bonito. Agora, a gente vai passar o cursor. Passei aqui o cursor, é uma bolsa pequena, então um cursor é suficiente. Vou fechar aqui, ó. Vou passar uma costurinha aqui fechando esse forro com o principal, ó. Bem na beiradinha. Só pra ficar mais fácil aqui pra gente dar continuidade aqui, ó. Viro aqui. Agora que eu já costurei aqui, tá? As beiradinhas, eu vou pegar uma tira do meu sintético de 4 centímetros por 12, mais ou menos. Risquei aqui o meio e passei cola de contato. E vou dobrar aqui, ó, até chegar aqui o meio, tá? Então, eu vou dobrar, ó, e vou passar uma costura de cada lado. Então, eu vou dobrar aqui. Este daqui é o nosso tirante
da meia argola que vai prender nossa alça. Então, tá aqui, ó. Como a minha meia argola tem 2 centímetros, este tirante eu cortei com 4, porque nós vamos dobrar, tá vendo? Então, agora ele ficou com 2 centímetros. E aí, eu vou passar num ponto grande. Passo aqui de um lado, passo também do outro. Mas passem a cola de contato, tá? Porque ela dá um reforço. Vou dobrar e vou cortar aqui no meio. Aí, eu vou pegar a minha meia argola e vou passar aqui dentro. Olha só. Vou passar aqui o meu tirante e eu vou centralizar ele aqui neste canal de zíper. Então, eu vou ver mais ou menos aqui onde que é o centro. Daqui até aqui, eu calculo mais ou menos aqui o centro, que é onde eu vou colocar este tirante aqui da minha alça, tá? E aí, eu passo a costura aqui, ó. Eu não gosto de tirante muito grande, então, eu passo bem rente mesmo assim, ó. Só que é bom você começar costurando do meio pra cá, porque ele vai andar, ele vai sair do lugar. Então, se você começa do meio, ó, costurei aqui o meio, agora eu dou um retrocesso. Prontinho, ó, tá aqui o nosso tirante aqui da meia argola já colocado. E faça a mesma coisa do outro lado, coloque esse tirante no meio antes da gente colocar o fole, tá? Já coloquei aqui a meia argola dos dois lados, tá vendo? Que é onde vai ficar pendurada a nossa alça. Agora sim, eu pego o meu fole e vou colocar direito com direito. Venho aqui e passo uma costura aqui na beiradinha aqui, tá? Ó, certo ele direitinho. Cuidado na hora que for passar aqui aonde está o tirante, porque temos um acúmulo aqui de camadas. Então, passa devagar. Ficou assim. Aí, eu pego o meu forro, ó, o forro virado pra cima, do jeitinho que tá aqui, ó. Eu só coloco ele aqui em cima. Coloco ele aqui em cima e já passo também a costura pra prender esse forro aqui, ó. Então, venho aqui, retrocesso, venho devagar aqui onde tá o tirante, acerto aqui esse forro, se ele saiu do lugar, retrocesso e tá prontinho. Vou tirar aqui esse excesso e aí agora a gente vai fazer o quê? Vai virar, ó, e rebater essa costura aqui, ó. Vou virar e vou rebater aqui. Costura rebatida, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o nosso espelho e vamos clipar. Coloco aqui a parte do zíper, tá vendo? Frente com frente, coloco aqui e agora nós vamos clipar. Essa é aquela etapa que eu falei pra vocês, que o meu celular não gravou desta parte aqui do bolso, tá? Então, é isso que vocês vão fazer quando vocês chegarem nessa parte aqui, que vocês costurarem aqui o fole, vocês vão fazer isso aqui. Vocês vão clipar, pra depois a gente saber o que que precisa tirar de excesso, tá? Então, ó, vem aqui clipando, clipa a volta todinha dele, e aí o que sobrar do meu fole, eu tiro, eu corto, e aí a gente fecha esse canal todinho aqui, certo? Então, eu clipei, olha só onde eles se encontram. O meu zíper, ele acaba aqui e meu fole, ó, encontrou com ele aqui. Eu posso dar um piquezinho aqui com a tesoura, dando uma distância no meu pezinho de máquina, ou eu posso também passar aqui um lápis, tá? Deixa eu só... É que minha pontinha aqui da tesoura tá ruim. Pronto, dei um piquezinho aqui, aonde eu vou precisar cortar. Olha só, eu dei um pique, aonde eu vou cortar, dando a distância do meu pezinho de máquina, certo? Então, ó, quando eles se encontram, você dá uma distância e aí você corta, tanto do principal quanto do forro. E aí, é só você fechar. Então, eu vou cortar isso daqui, tá? E nós vamos fechar esse canal.
exatamente como deve ser feito nesta parte aqui, ó, do bolso. Então, eu tirei aquela sobrinha do meu fole, venho aqui, ó, puxo aqui essa minha argola pra cá, coloco direito com direito e vou costurar aqui na beiradinha este fole dessa forma, direito com direito, ó, passo aqui a costura. Aí, o meu forro, ele vem, ó, forro com forro, ó, ele vem por baixo, forro com forro. Olha só, assim não tem erro também. E vou colocar ele aqui, ó, forro com forro e vou passar a costura aqui. Retrocesso e passa a costurinha. Cuidado aqui nessa parte que tem o tirante da meia argola. Costurei aqui, vou virar pro lado direito. Virei aqui e vou passar uma costura aqui rebatendo. Igualzinho eu fiz do outro lado. Então, eu vinco aqui bem, ó, e passo aqui a minha costura. Cuidado aqui. Prontinho. Rebati a costura aqui, ó, dos dois lados. Agora, eu vou passar, ó, vou virar aqui no avesso de novo e vou passar uma costura aqui pra fechar, ó, o principal com o meu forro. Bem aqui na pontinha, ó. Passo ela bem aqui na pontinha, só pra juntar o meu principal com o forro. Faço isso aqui em cima e aqui embaixo. Então, eu costurei aqui, ó, tá vendo? E já aproveitei e refilei, ó. Eu cortei bem rente aqui a costura. Então, tá aqui, ó, o nosso canal bem bonitinho. Vou colocar aqui, ó, costura com costura. Vou achar o meio. Aqui. Ó, vou achar o meio aqui. Costura com costura. Acho o meio. E do outro lado eu faço a mesma coisa, lembrando que o zíper a gente não corta. O zíper a gente apenas risca com um lápis ou uma caneta. Então, ó, achei aqui o meio. Certo? Deixa eu só conferir, que esse aqui parece que saiu um pouquinho do lugar. Não, tá certinho. Tira todos os fiozinhos, o que tiver. E agora, a gente vai clipar já no nosso espelho. Agora é a reta final. Embaixo da bolsa com o meu fole. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito, meinho com meinho. E vou clipar. Lembrando que, ó, o zíper, ele fica junto com a parte da frente, tá? Então, quando vocês forem clipar, não se esqueçam que o zíper, ele é clipado com a parte da frente, com o espelho da frente. E aí, agora, ó, é só a gente vir colocando, eu gosto de começar assim, da parte de baixo pra cima, daí eu coloco um clipe de um lado e um clipe do outro. Eu acho que fica mais fácil de centralizar. Não dá pra gente confiar só no pique, porque às vezes a gente faz um pique e sai um pouquinho do lugar. Então, a gente vem aqui, ó, e vai clipando de um lado e do outro. E mesmo assim, depois de clipar, a gente confere, a gente dá uma olhadinha se tá bem centralizadinho o nosso espelho aqui com essas costuras que a gente tem aqui do zíper, né? Ó, então, eu vou clipar. Daí, agora, ó, eu vejo aqui se tá certinho. Principalmente essas costuras aqui, ó. É aqui que é o meu parâmetro pra gente ver se a costura ficou bem certinha. Às vezes, a gente acha o meio, mas quando a gente vai clipar, fica esse aqui um pouquinho mais pra cima, esse aqui mais pra baixo. Então, você dá uma olhadinha, coloca na sua frente, vê se ele tá certinho. Se tiver, pau na brasa, vambora costurar. Como já está tudo alinhado, eu vou fazer daquele mesmo jeito que eu fiz aqui o bolso. Então, eu vou vir aqui, ó, vou costurar um pedacinho aqui da minha lateral. Venho aqui, costuro. Costuro aqui o meio da parte de cima, ó. Vou costurar aqui o meio. Olha só. Pronto. E aqui, nesta lateral, puxa bem o bolso, tá? Ó, venho aqui nesta lateral
e passo aqui a costura. E agora é a hora da gente fechar esse espelho da frente aqui, ó. Então, já pego aqui meu alicate. Aqui essas curvinhas de baixo, elas dão um pouquinho de trabalho, porque elas têm o bolso, tá? Então, a gente não consegue amassar muito aqui o vivo, mas a gente, ó, vem devagarzinho, com a ajuda do alicate, a gente dá uma amassadinha ainda, ó. O importante é a gente passar a costurinha aqui. E agora a gente vem aqui costurando, ó, fechando o nosso espelho já de uma vez. Essas curvinhas aqui de baixo, ó, elas dão um pouquinho mais de trabalho, porque tem o bolso, então a gente não consegue amassar muito bem, mas aí, ó, a gente vem puxando o bolso pra cá, vem com calma, ó, dá uma amassadinha aqui, ó, com o próprio alicate e vem, ó, costurando devagarzinho. Essa curvinha, ó, é bem delicada. A gente vem devagar, por isso que é bom passar essas costuras aqui antes, pra nada sair do lugar. Dá sempre uma conferida pra ver se tá tudo certinho e segue a costura. E aqui agora, gente, é fechar como a gente fechou a outra parte, tá? Sempre toma cuidado com as ferragens, tá? Com a meia argola, com o cursor, certo? Se você preferir abrir o zíper, abra, tá? Aqui, ó, vem puxando aqui com o alicate, com muita calma. E é isso, gente, ó. Amassa aqui um pouquinho o vivo, ó. Dá uma amassadinha nele. E encaixa aqui o zíper, ó. E é assim mesmo. Devagar. Ó. O cursor tá aqui por perto, eu vou abrir. E eu vou fechando, gente. Aí é do mesmo jeitinho que a gente fechou aquele bolso, tá? Só vem puxando, ó. O zíper, ele dá uma repuxada mesmo. E é assim. Vamos embora. Tô fechando agora aqui a curvinha de baixo, daquele jeitinho, ó. Amassa um pouquinho vivo. Vem devagar, ó, encaixa direitinho aqui tudo. Olha só. Talvez essa seja a maior dificuldade, tá? Em máquina doméstica, a hora de fazer esse fechamento aqui, ó. Prontinho, olha só. Tá fechadinha. Ó, tá tudo costurado aqui. Agora a gente vai passar o viés, tá? Do mesmo jeito que a gente passou nesse bolso aqui. Vou pegar o meu viés de boneon e eu vou dar o acabamento aqui em toda a bordinha. E olha só que lindinho que ficou, ó, toda acabadinha já com o nosso viés. Olha que gracinha. Agora é só pegar a parte de trás e a gente clipar. Não se esqueçam sempre deste detalhe. Esta aqui é a parte de baixo, tá? O acabamento do vivo fica para baixo. Iniciantes costumam esquecer desse detalhe e às vezes a gente fecha a bolsa com o acabamento para cima. Tá bom? Então, se atentem a isso sempre. Então, parte de baixo com a parte de baixo. Agora, é só clipar, fechar isso daqui com a costura e passar o viés. Prontinho, ó. Viés colocado. Agora, eu vou cortar todos os fiozinhos que estão aqui antes de desvirar. Então, eu vou deixar ela todinha limpinha aqui por dentro. Vou desvirar e já já eu mostro pra vocês aí. Será que ela ficou bonita, gente? Será que ficou linda? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. E como neste canal a gente cumpre tudo aquilo que a gente promete, tá aqui, ó. Olha que coisinha mais linda na versão cor-de-rosa, no mesmo sintético Duna 08, mas nessa versão aqui, ó, na cor-de-rosa. Então, tá aqui, ó, as duas versões, a verde Tiffany, a cor-de-rosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam. Vocês viram que tem dicas aí, ó, durante o vídeo todo. Ensinei bem devagarzinho como fazer esse bolsinho da frente. Então não esquece, deixa o seu like aí, que isso é muito importante para o crescimento do canal. A gente fica muito feliz, se anima em fazer mais vídeos ainda. Se inscrevam, um beijo e até o próximo vídeo.